Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como Putin foi enganado pela contra-ofensiva ucraniana. This morning, a stunning transformation on the battlefield. Ukraine breaking through Russian lines near Kharkiv and retaking towns that had been under Russian control for months. Pode ser um ponto de viragem na guerra da Ucrânia. Numa contraofensiva relâmpago, os ucranianos recuperaram 3.000 km² de território às forças russas na região de Kharkiv. Surpreendidos pela ofensiva ucraniana, os russos deixaram para trás tanques, armamento e munições. Tiveram de fugir tão à pressa que, em alguns casos, nem sequer tiveram tempo de terminar o almoço. In just 5 days, Ukrainian forces have retaken more territory than Russia had taken since April. Mounds of munitions lie left where their owners fled. So swift was the Russian retreat. They didn't even have time to finish their lunches, according to Ukraine's most senior soldier. Em apenas 5 dias, os ucranianos conseguiram fazer mais avanços do que os russos nos últimos 5 meses. E, no início de tudo, esteve uma jogada que acabou por sair bem a Kiev. Os ucranianos fizeram saber que estavam a apostar em força numa ofensiva em Kherson, no sul do país, quando, na verdade, estavam também a preparar uma ofensiva em larga escala a norte, na região de Kharkiv. Uma estratégia de desinformação que terá surpreendido o exército de Putin, que desguarneceu Kharkiv para proteger o sul. As forças russas acabaram por fugir à pressa, embora a retórica oficial não fale numa retirada, mas num reagrupamento estratégico. O certo é que na Rússia já se começam a ouvir vozes de descontentamento pela forma como Moscovo foi apanhada de surpresa. Por que é que esta contraofensiva ucraniana surgiu apenas agora? Que capacidade de resposta terá a Rússia? Estaremos a assistir a um ponto de viragem na guerra? Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com o José Carlos Duarte, jornalista de internacional do Observador, que tem acompanhado nestes últimos dias a contraofensiva ucraniana. Olá, José Carlos, bem-vindo. Olá. Tivemos desenvolvimentos surpreendentes nos últimos dias na guerra na Ucrânia. Os ucranianos anunciaram uma grande ofensiva a sul, em Kherson, mas na verdade foi uma meia manobra de distração. Explica-nos um pouco o que acabou por acontecer aqui. Sim, no final de agosto a Ucrânia anunciou uma grande contraofensiva no sul, em Kherson, e durante 2 semanas foi conquistando algumas aldeias, algumas cidades. Os avanços eram pequenos, não era nada de extraordinário, e eis que durante este fim de semana a Ucrânia surpreendeu toda a gente e rumou a norte para Kharkiv e lançou uma contraofensiva surpresa que conquistou cerca de 3.000 km² num espaço de tempo muito reduzido. Foi uma maneira de enganar os russos, que estavam concentrados a sul, e que, de certa maneira, acabaram por desvalorizar a frente norte que tem em Kharkiv. Foi aqui também, então, uma manobra de desinformação e de resto, o avanço foi muito, muito rápido. Tu escreves, inclusivamente, que os próprios ucranianos terão ficado surpreendidos com a rapidez do seu avanço e com a forma como os russos acabaram por retirar desta zona de Kharkiv. Sim, eles comparam com as suas anteriores retiradas em cidades como Severodonetsk, em que houve realmente uma retirada e essa retirada, segundo a Ucrânia, foi ordenada. Aqui não, a retirada foi feita de uma maneira desorganizada. Os russos simplesmente fugiram e deixaram, por exemplo, o material de guerra para trás, que a Ucrânia agora pode aproveitar. A Ucrânia ficou muito surpreendida com esta reação tão desorganizada e tão pouco eficaz por parte das tropas russas. In all, a further 500 square kilometers in just 24 hours, according to Ukraine's most senior commander. And within this territory, the towns of Kupiansk,
Balaklia and the region around Izum, areas critical to Russian supply routes. Kupiansk, Balaklia e Izium são cidades que caíram agora em mãos ucranianas. E neste último caso, Izium está a ser considerada até a maior vitória desde que os ucranianos venceram a batalha por Kiev, já há alguns meses. Explica-nos porque é que esta cidade é tão importante. Izium é um ponto estratégico muito importante, quer para a Rússia, quer para a Ucrânia. Do lado russo, era extremamente importante para conseguir conquistar algumas cidades de Donetsk, do Oblast de Donetsk, que ainda ficaram por conquistar. São poucas, são cerca de 4 ou 5, mas mesmo assim Izium permitia uma acessibilidade muito mais rápida a essas cidades. Com o controle ucraniano, o objetivo de tomar todo o Donbass, e o Donbass incluía o Oblast de Donetsk e Lugansk, tornar-se-á muito mais difícil para a Rússia, e a Ucrânia consegue assim salvaguardar algumas cidades que tem na província de Donetsk. É uma cidade importante também logisticamente, não é? Ao nível do apoio das forças. Tem uma autoestrada que conecta vamos dizer assim, o norte ao sul do país e vice-versa, e portanto é uma cidade realmente importante em termos também de infraestruturas. Ora, temos falado então desta ofensiva em Kharkiv, como dissemos foi bastante surpreendente, não só no timing, mas na forma também, na rapidez como os ucranianos avançaram no terreno, mas o certo é que a sul, em Kherson, há também uma ofensiva em curso, embora não talvez da forma como foi anunciada inicialmente. É um terreno diferente, não é? Apresenta desafios e dificuldades diferentes para os ucranianos. Neste caso, como é que esta ofensiva, daquilo que sabemos, está a correr aos ucranianos e que estratégias estão a seguir? A ofensiva não está a correr mal, está a correr até bem, mas quando se compara com os êxitos de Kharkiv, realmente em Kherson as coisas estão a ser muito mais lentas, estão a ser muito mais pausadas. A Rússia enviou muitos soldados para o sul, depois do anúncio da contraofensiva nos finais de agosto, e portanto o terreno é mais difícil, há mais resistência por parte das tropas russas, mas não está a correr mal, e a estratégia da Ucrânia passa por ataques surpresa às tropas russas e também no corte de pontes, de importantes pontos em que a Rússia conseguia enviar, por exemplo, armamento, mantimentos, e o objetivo da Ucrânia é isolar algumas aldeias, cidades importantes de Kherson, o que vai fazer, em princípio, os russos renderem-se e criá-los aqui e colocá-los aqui numa armadilha, ou seja, eles não têm por onde fugir, e fazer também novos prisioneiros de guerra que depois serão importantes para a Ucrânia para outra futura troca de prisioneiros, e criar aqui uma certa moeda de troca para o lado de Kiev. Mas é uma região onde à partida não vamos ver um avanço relâmpago como vimos em Kharkiv, não é? Em princípio sim, vai ser muito mais lento, vai haver alguns avanços e recuos, e também a região sul é muito importante para a Rússia por causa da Crimeia, e tendo em conta que Kherson está mais próximo da Crimeia, a Crimeia é realmente uma das joias da coroa para a Rússia, nunca Kherson tem sempre um valor muito forte para Moscou, e também apesar de não ser uma república autoproclamada, estaria em cima da mesa a hipótese de ser feito um referendo para que o Oblast de Kherson fosse integrado na Federação Russa. Esse referendo, entretanto, foi adiado indefinidamente, portanto ainda não há uma data, por causa, lá está, do sucesso da contraofensiva ucraniana, mas a Rússia vai lutar mais no sul do que propriamente no norte, porque no sul a importância é muito maior, a importância geoestratégica é muito maior do que em Kharkiv. E o que é que pode explicar agora o timing destas contraofensivas ucranianas? Em primeiro lugar, o armamento do Ocidente. A Ucrânia foi recebendo armas, equipamentos mais modernos ao longo dos últimos meses e atualmente tem um arsenal renovado. Algo que a Rússia tem mais dificuldade a fazer por causa das sanções da União Europeia, dos Estados Unidos, ou seja, é mais difícil para a Rússia renovar o seu arsenal. A Ucrânia também escolheu este momento porque o inverno está a chegar.
E cresce, há um certo descontentamento na Europa Ocidental, em alguns Estados-membros da NATO, das dificuldades que o inverno trará, nomeadamente o aumento do preço da energia, a inflação, e a Ucrânia quis lançar esta contraofensiva antes do outono e do inverno para mostrar que as armas do Ocidente estão a ser bem empregues e que há realmente aqui uma hipótese de vitória e uma hipótese de êxito, e não é apenas uma miragem a vitória ucraniana. E portanto este momento é muito importante porque antecede a um inverno que, mesmo com estas contraofensivas com bastante sucesso, se avizinha difícil e longo quer para a Ucrânia, quer para a Europa. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска. Ouvimos aqui o general russo Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa, que é aquele senhor que já nos habituámos a ver desde o início da guerra, em vídeos com mapas por trás, a dar a versão russa dos factos, a dizer que os russos não retiraram e que se trata apenas de um reagrupamento estratégico. Mas a questão é, como é que estes desenvolvimentos dos últimos dias no terreno estarão realmente a ser encarados na Rússia? Obviamente que a Rússia não está a encarar bem, apesar de a propaganda querer mostrar que isto foi, lá está, um reagrupamento estratégico, Kiev está a recorrer a encenações, mas realmente a Ucrânia conquistou uma grande parcela de território no norte. E, portanto, fora dessa resposta oficial, começam a surgir as críticas. Por exemplo, o líder checheno Kadyrov veio pedir explicações ao Ministério da Defesa e poderia, eventualmente, se não estivesse satisfeito, pedir mesmo explicações a Vladimir Putin pelo motivo pelo qual é que a ofensiva está a correr mal e porque é que as tropas se retiraram. Que é uma figura que é importante explicar, é um fervoroso adepto tanto de Putin como desta guerra, não é? Exatamente. Foi um dos, por exemplo, esteve em Mariupol, esteve em várias cidades e ele realmente acha que a Ucrânia deve ser tomada pelas forças russas. E não é só esta voz também. Existem os programas da televisão estatal em que vários propagandistas do Kremlin se reúnem e discutem a guerra durante horas, e há narrativas que fogem e que estão completamente fora daquela versão alinhada da operação militar especial que está a correr bem. В режиме колониальной войны, да? Контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За риторикой следите? Это невозможно абсолютно, потому что российская армия, там противостоит вообще сильная армия. Há críticas, há perguntas, há questões, porque é que a Rússia não decreta a mobilização geral, por exemplo, porque é que a Rússia está a ter tantos fracassos, ou seja, existe aqui já uma certa discordância que a Rússia não consegue esconder e que poderá eventualmente aumentar se os fracassos também assim fizerem. E, portanto, obviamente que não será fácil para a Rússia controlar a informação e fazer e transparecer aquela imagem de que está tudo bem. Em que pé é que tudo isto que está a acontecer deixa agora Vladimir Putin e, nomeadamente, também o seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu? Naturalmente que não muito bem, mas a versão oficial, lá está, é que está tudo a correr mais ou menos razoavelmente bem, que não há grandes tensões, mas que a Rússia mantém os objetivos, que a Rússia mantém exatamente os objetivos, que o porta-voz do Kremlin, o Peskov, já veio também hoje dizer que o Ministério da Defesa mantém contacto com a presidência, ou seja, a versão oficial é que está tudo relativamente calmo, mas obviamente que a autoridade, quer um quer outro, começa a ser questionada, principalmente o Ministro da Defesa, que nunca foi uma personalidade muito assertiva nesta guerra e que parece que nunca respondeu, nunca deu grandes explicações sobre, por exemplo, porque é que Kiev não foi tomada, e portanto há aqui realmente algum mal-estar no Kremlin. Relativamente a Putin, também vai ser difícil mobilizar a população, e não digo mobilizar em termos militares, mas mobilizar em termos de opinião, poderá realmente fazer com que os russos comecem a olhar para a guerra de uma forma mais negativa.
Começa a ser difícil também justificar esse esforço de guerra, não é? Exatamente, começa a ser difícil justificar o motivo pelo qual a Rússia gasta tantos recursos para uma guerra que parece agora estar a ser perdida, não é? E Putin terá aqui um desafio nas mãos e vai ter de perceber o que quer fazer no futuro, mas não é uma situação nada confortável para o presidente russo. Como é que a Rússia poderá agora responder a esta contraofensiva ucraniana? Enfim, que capacidade pode ainda ter também com o desgaste que tem sido todos estes meses de guerra? Ainda não é claro, não há nenhuma resposta ainda definitiva, porque a contraofensiva foi apenas este fim de semana, daí que ainda não haja uma grande ideia do que é que a Rússia vai fazer. Depreende-se que poderá aumentar a presença militar na Ucrânia, principalmente no norte, ou simplesmente tomar como perdido o norte e focar-se no sul, que é realmente a região onde eles conseguem ter um controle mais eficaz da região e controlar, e questões como o controle do Mar Negro continuarem a ser assuntos que prevalecem como prioritários. Mas não é claro. Espera-se que a Rússia talvez tente afastar as tropas no norte, tente reconquistar algumas cidades, especialmente Izium, mas ainda não há nada não há nenhuma resposta oficial. O silêncio tem imperado, Putin não reagiu, Shoigu não reagiu, portanto ainda não é nada claro aquilo que vai acontecer no futuro. E começam de resto também a ter problemas tanto ao nível de meios humanos como a nível de armamento, não é? Exatamente. É um dos principais problemas da Rússia, a falta de equipamento militar. A Rússia tem, lá está, algumas dificuldades em produzi-lo por causa das sanções da União Europeia e dos Estados Unidos. Não tem grande material, não consegue comprar material fora da Rússia, tem poucos aliados. Recentemente o New York Times teve um exclusivo que dizia que a Rússia comprava material à Coreia do Norte, uma vez que estava a ficar sem alternativas, e também, a par da Coreia do Norte, ao Irão, que a Rússia comprou drones recentemente. Mas fora esses dois exemplos, a Rússia não tem muito para onde, não tem grandes alternativas para ir ao mercado de armamento. Portanto, tem que ficar limitada no seu mercado interno. Também nos meios humanos a Rússia pode enfrentar algumas debilidades, porque a escolha de Vladimir Putin continua a ser o não decretar a mobilização geral, ou seja, continuam a ser recrutas, voluntários que estão a lutar na Ucrânia, e se não houver mobilização geral, será difícil para a Rússia conseguir renovar o seu pessoal para fazer face à contraofensiva ucraniana, porque sem mais soldados será impossível responder eficazmente às operações militares de Kiev. Obrigado, José Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista do Observador e dedica-se habitualmente a assuntos internacionais. Nos últimos dias tem dedicado especial atenção à contraofensiva ucraniana, por isso não deixe de ler também os artigos dele no site do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons da CNN e do Channel 4. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Até amanhã.